Fala galera, beleza? Vamos trabalhar com vocês neste bloco a frequência cardíaca e respiratória, belezinha? Dentro desse contexto de sinais vitais, que pode estar assim na sua prova, como fundamentos de enfermagem, ou seja, não necessariamente vai aparecer o tópico sinais vitais no edital. Pode vir fundamentos de enfermagem ou ele pode ser incorporado a qualquer outra situação. Vou logo te dar um exemplo. Dentro da parte de diabetes, existem as emergências hiperglicêmicas. E há lá um padrão respiratório que iremos trabalhar agora com vocês, chamado de Shine Stock. Para você ter ideia de o quanto é importante esta parte referente a sinais vitais. Valeu? Então agora a gente vai adentrar o mundo da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Mas antes, eu também quero fazer eu deixar uma outra dica aqui para você. A nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória, elas são controladas pelo bulbo. Quem é o bulbo? O bulbo é uma estrutura do tronco encefálico. Quem é o tronco encefálico? É uma estrutura do sistema nervoso central. Belezinha? Então, a frequência cardíaca e a frequência respiratória são controladas pelo bulbo. Há várias situações que podem interferir tanto na frequência cardíaca quanto na frequência respiratória. Exemplo de uma aqui para vocês: emoções, atividade física, temperatura, medicações, tudo isso aqui nós vamos já trabalhar com vocês, valeu? Belezinha? Show de bola? Vem para a tela da verdade conosco, vem para a tela da verdade. Aqui na tela da verdade, a gente apresenta aqui para vocês a questão da frequência cardíaca e da frequência respiratória, e vamos aqui para questões de concurso. Olha como aqui isso aqui cai, velho, ó. Isso aqui cai geral, mas cai geral mesmo. Vamos lá, olha só. O pulso apical, tá bem aqui bonitinho para vocês, e o radial são os mais utilizados para o exame da frequência cardíaca. Eles não são os únicos, eles são os mais utilizados. O apical, especificamente, é o melhor para o exame de lactentes e crianças. Guarda isto aqui com carinho. Tu vai colocar assim, ó, prova. Tu vai colocar prova, porque isso aqui, galera, mas é muito cobrado, valeu? Principalmente isso aqui, ó, em relação ao lactentes e às crianças. É bom lembrar, galera, que o pulso apical, ele fica localizado ali, ó, entre o quarto ao quinto espaço intercostal, beleza? Numa linha chamada de clavicular média. Valeu? Tem que lembrar disso. Só que lembra mais uma vez que, como o coração ele é voltado para a esquerda, né, povo de Deus? É claro que o pulso apical ele está no quarto e quinto espaço intercostal à esquerda, belezinha? E a referência é a linha da clavícula, a linha clavicular média. Guarda isso com extremo carinho, valeu? Isso cai em prova. Aqui, galera, a gente trouxe para vocês uma ilustração dos principais pulsos, né, gente? No caso aqui, nós apresentamos as artérias, consequentemente, o pulso. Então, vamos lá. Existe a artéria temporal, muito cobrada nas provas de concurso público, tem que ter atenção. Onde fica a artéria temporal, gente? Ela fica aqui, ó, acima do osso temporal da cabeça, acima dos olhos e em sua face lateral. Valeu? Existe a artéria carótida. Essa aqui, galera, é a artéria mais fidedigna para avaliação se o paciente está ou não em parada cardiorrespiratória. Valeu? Belezinha? Então, onde fica essa artéria carotídea? Onde fica esse pulso? Ele fica ao longo da extremidade medial de um músculo. Como é o nome desse músculo, galera? Sternocleidomastoideo. Valeu? Fica localizado aqui na região do pescoço. Belezinha? Belezinha. Existe a artéria femoral, existe a artéria poplítea, então existe o pulso femoral, existe o pulso poplíteo. O pulso poplíteo fica na região posterior dos membros inferiores. Existe a artéria facial, existe a artéria braquial. E a artéria braquial, galera, ela fica num suco. Que suco é esse, gente?
é entre os músculos bíceps e tríceps, numa fossa chamada de quê, povo de Deus? Antecubital, beleza? E existe a artéria radial e ulnar, tá aqui para vocês, ó, somebody love, né, gente? A artéria radial, ela fica onde? No pulso do antebraço, na lateral radial ou ao lado do polegar. Show de bola, show de bola. Existe aqui a artéria tibial, também dita aqui para você, tanto a anterior quanto a posterior. Portanto, aqui nós fizemos uma viagem, certo, em relação às artérias, consequentemente aos referidos pulsos, sendo os mesmos cobrados nas provas de concurso público. Valeu? Galera, olha só. Quais são os fatores que podem influenciar na frequência do pulso? Está aqui para vocês, ó. Exercícios, exemplo. Se você está com uma atividade física intensa, a tua frequência cardíaca ela tende a aumentar. A temperatura, uma hipotermia ou uma hipertermia alteram a frequência cardíaca. As emoções, imagina, nesse momento você ó, mentalizou que você foi aprovado em um grande concurso e que você comprou sua casa, seu carro, está fazendo altas viagens. Moço, você fica logo com o coração a mil. Então, influencia sim. Os medicamentos, existem vários medicamentos, né, gente? Exemplo, bastante conhecidos. Um é um antitérmico chamado de pirona, certo? Existem algumas medicações, que é o caso da metoclopramida, que você conhece com o nome de Plasil, que ela traz efeitos extrapiramidais, também interferem já muito, né, na frequência cardíaca, principalmente as drogas vasoativas, né, galera? As hemorragias também, povo de Deus, são situações que interferem demais em relação à frequência cardíaca. Exemplo, o indivíduo está com uma hemorragia grave, né, uma hemorragia classe 4, ele está com a frequência cardíaca elevadíssima, tendendo já a bradicardizar de forma súbita e depois entrar em parada cardiorrespiratória. Mudanças posturais também fazem com que altere a frequência cardíaca. Pacientes com história de distúrbios pulmonares, belezinha? Exemplo, professor, um paciente que tem TPO-cítico, ele tem alteração, sim, da frequência cardíaca. Valeu? Então, essas aqui são algumas considerações importantes que caem na prova e que, se cai na prova, a gente traz aqui para vocês. Beleza? Show de bola? E aqui, galera, ó, você vai colocar esse nomezinho bem aqui, ó. Prova. Professor, você adora esse nome? Adoro, galera. Porque eu tenho certeza, com a experiência que a gente tem, que você encontra isso aqui geral. Você vai ter que memorizar qual é a frequência cardíaca normal de um lactente, de uma criança, de um pré-escolar, de um na idade escolar, de um adolescente e de um adulto. Dica: começa pelo adulto, certo? Normalmente ela é mais simples e você lembra que é entre 60 a 100 batimentos por minuto. Sendo que, se for menor do que 60, você tem uma bradicardia. Se for maior do que 100, você tem uma taquicardia. Beleza? Beleza. Depois memoriza lactente. São as duas que mais caem. Qual seria o lactente? 120 a 160 batimentos por minuto. Agora, como é fácil? Qual é o dobro de 60? 120. Quanto é 60 mais 100? 160. Então, galera, na verdade, se você lembrar da frequência cardíaca do adulto, você consegue lembrar da frequência cardíaca do lactente. As crianças ficam de 60 a 140, o pré-escolar de 80 a 110, o idade escolar de 75 a 100 e os adolescentes entre 60 a 90. Valeu? Isso aqui é um quadro, galera, baseado numa literatura que a prova ama, que é de Potter. Beleza? Show de bola. Tá aqui, ó. Potter é a literatura que nós temos como referência, Potter, é com R, tá? E essa literatura aqui, meu velho, você tem que lembrar, porque cai geral, valeu? Belezinha? Agora, olha só, quando você avalia a frequência cardíaca, você tem que saber o que é o ritmo, o que é a amplitude e o que é a igualdade. Exemplo. Geralmente, existe um intervalo normal entre um batimento e outro. Então, quando isso acontece,
o ritmo é chamado de ritmo sinusal. Se isso não ocorre, pode estar havendo algum tipo de disritmia, galera. O que é disritmia? De diferente. É quando não existe esse intervalo normal. E essa disritmia é caracterizada por quem, gente? Por uma interrupção de batimentos ou por um batimento precoce ou tardio. E isso vai gerar o que a gente chama de arritmias, não é verdade? Amplitude, caracterizado pela força exercida contra a parede arterial a cada contração cardíaca. Igualdade, galera. Os pulsos em ambos os lados devem ser examinados, pois a ausência ou a diminuição em um dos lados pode ser um sinal de alguma doença. Então, se você, por exemplo, ao aferir o pulso no membro superior direito, você chega à conclusão que ele está totalmente diferente do membro inferior esquerdo, ou no membro superior direito, ou do membro. Não é verdade. Peraí, professor, que foi louco. Deixa eu corrigir aqui minha besteira, galera. É assim, ó. Ô, professor, pelo amor de Deus, não me confunda. Você aferiu o membro superior direito e você aferiu o membro superior esquerdo, galera. Se esses pulsos aqui, ó, não mantêm a igualdade, você tem alguma doença. É a mesma coisa. O pulso do membro, agora sim, professor, inferior direito, com o membro inferior esquerdo, eles têm que manter uma igualdade. Valeu, galera? Se não tiver, quando não tem aqui a nível de membro inferior, meu irmão, de cara você já sabe que você está diante de uma trombose. Pode ter certeza, de uma TVP, possivelmente. Agora, povo de Deus, vamos entrar na frequência respiratória. O que é essa tal de respiração, galera? Olha só. A vida, gente, depende da entrada de oxigênio e da remoção de gás carbônico das células. Pois é através da respiração que ocorre o que, galera? A troca de gases entre a atmosfera e o sangue e as células. Valeu? Trata-se de um processo passivo, é importante você lembrar disso. Falou de respiração, respiração é um processo passivo, pelo amor de Deus, valeu? Certo? Onde a pessoa nem pensa para respirar. Por minuto, ocorre entre 12 a 20 trocas ou respirações, de forma suave e ininterrupta. Aqui é importante, quando falamos de 12, esse 2 sempre sai de 12 a 20, agora melhorou, né, galera? Eu estou diante de um padrão respiratório de um adulto, valeu? Cai muito em prova a questão do recém-nascido. O RN, galera, ele tem um padrão respiratório de 30, ó, o RN de 30 a 60. Não esqueça disso, valeu? Enquanto que o lactente seria de 30 a 50. Belezinha? Belezinha. Tem a criança dita criança pequena, aquela criança com até 2 anos. O padrão respiratório dela, em média, é entre 25 a 32. Existe a criança, que vai ter o padrão respiratório entre 20 e 30. Existe o adolescente, que tem um padrão respiratório ali entre 16 e 20, beleza? Mas muita atenção mesmo em relação a esses parâmetros aqui, ó. Muita atenção no adulto, muita atenção no adulto, certo? Que é de 12 a 20, e muita atenção no RN, de 30 a 60, porque são os mais cobrados. Valeu? Belezinha? Show de bola? Agora, galera, existem algumas alterações no padrão respiratório. Exemplo, existe a bradipneia, brad de diminuição. O que é isso? É uma frequência regular, porém lenta e inferior a 12 movimentos por minuto. Beleza? Existe a taquipneia, galera. É uma frequência regular, porém rápida, superior a 20 movimentos por minuto. Existe a hiperpneia, galera. O que é a hiperpneia? É quando você tem, ó, as situações aumentadas em frequência e profundidade. Por exemplo, durante uma atividade física. Valeu? E agora, povo de Deus, existe a apneia, a de negação, né, gente? É a cessação
por vários segundos, que leva à parada cardiorrespiratória. Existe a hiperventilação. A frequência e a profundidade das respirações aumentam. Existe a hipoventilação. Cuidado aqui, ó. A frequência é baixa e a profundidade é deprimida. Respirações de Cheyne-Stokes, com frequência e profundidades irregulares, com períodos de apneia e de hiperventilação. É muito importante. Cheyne-Stokes, galera, sempre está associado com lesão cerebral, normalmente provocado ou por um acidente vascular encefálico ou por uma isquemia pós-parada cardiorrespiratória, beleza? Show de bola, tem que guardar isso aqui com carinho, valeu? Por quê? Porque você pode confundir com essa situação aqui, ó, com a respiração de Kussmaul, beleza? A respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul, galera, guarda isso aqui comigo. São respirações profundas, regulares e com frequência aumentada. Essa é a respiração dita, a respiração de Kussmaul. Em um gráfico, você consegue representar assim, ó. Tchan, 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 tchan. Beleza? Esse aqui é o gráfico de uma respiração de Kussmaul. Beleza? Existe a respiração de Biot. Biot são respirações lentas, por 2 ou 3 respirações seguidas, por um período irregular de apneia. Então, você vai ter que lembrar da respiração de Kussmaul, você vai ter que lembrar da respiração de Biot, e você também tem que lembrar da respiração de Cheyne-Stokes, valeu? A prova sempre vai te dar dicas, certo, galera? Então, essas dicas, elas são importantes para vocês, porque, olha só, olha aqui nos meus olhos. Essas dicas são importantes para vocês por um detalhe. Cheyne-Stokes está voltado com uma isquemia encefálica, valeu? O indivíduo faz mais ou menos assim, ó. Entendeu? Ele tem uma pausa respiratória, inspirações seguidas de expirações. Já Kussmaul, ó. Inspirações e expirações profundas, né, galera? Você pode fazer isso na sua prova. E existe também a Biot, conforme dito aqui para vocês. Valeu? Show de bola. Guardaram todas as informações. É muita coisa, não é? Somente o necessário para a sua aprovação. Valeu, galera? Hashtag tapa na pobreza. Alfacom, eu e você, tudo a ver. Não sai daí. Eu volto em um minutinho e vamos destrinchar tudo que pode cair na sua prova em relação a sinais vitais. Valeu? Fui!